1 Samuel, capítulo 1, do verso 9 até o verso 18, diz assim: Após terem comido e bebido em Silo, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, estamos aqui agora diante da tua palavra, e sabemos que o Senhor é Deus maravilhoso, que fala aos nossos corações, e mais uma vez queremos te ouvir, Pai. Que o Senhor possa nos comunicar da tua verdade, que o Senhor possa nos comunicar da palavra que traz vida, que traz esperança. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, quando nós pensamos em mãe, trazemos à memória inúmeras questões afetivas ao longo da nossa vida. Mãe é algo que desperta em nós afeto. Mãe é algo que desperta vínculo, não é? Um dos vínculos mais estudados ao longo do tempo da humanidade nas relações é o vínculo entre mãe e filho, ou mãe e filha. Mãe é sinônimo de fartura, mãe é sinônimo de celebração, mãe é agregadora, mãe é reconciliadora. Ou seja, quando nós pensamos na figura da mãe, nós pensamos em algo que traz muita alegria ao nosso coração. E neste momento da história, nesse tempo em que estamos isolados nas nossas relações, certamente a mãe é uma das pessoas ou a parte da família que mais sofre. A impossibilidade de muitas mães terem os seus filhos por perto nesse dia pode trazer algum nível de sofrimento, algum nível de tristeza. Mesmo que com toda a tecnologia seja possível ver, conversar, mas mãe gosta mesmo de uma mesa farta, com os filhos em volta, celebrando esse dia tão maravilhoso. E nós olhamos para esse texto, nós também temos aqui uma mulher. E por isso nós vamos tratar de Ana. Vamos falar de Ana porque Ana era alguém que desejava muito ser mãe. Quando olhamos o contexto aqui do capítulo 1 de 1 Samuel, nós percebemos que o livro começa falando a respeito de um homem, né? Tem uma ficha aí com os dados pessoais. Fala, havia um homem, o nome Eucana, que significa Deus criou. Onde ele morava? Ele morava em Ramataim Zofim, ou seja, em Ramá, a 8 quilômetros de Jerusalém. A ficha vai dizer de quem ele era filho de Jeorão, e tem um detalhe, ele tinha 2 esposas. Ele era casado com Ana e com Penina. E você pode se perguntar, mas podia naquela época? Irmãos, precisa ficar claro, Deus criou homem e mulher.
Deus criou Adão e Eva, e Deus disse que era um para um. Todas as vezes que na Bíblia você encontrar uma palavra, ou você encontrar um texto dizendo que alguém tinha mais de uma esposa, você pode saber, pelo contexto todo da Bíblia, que esse não é o padrão que Deus estabeleceu. Na verdade, o que nós temos aqui é uma questão também cultural da época. O fato da primeira mulher não poder ter filho, havia uma permissão para um indivíduo casar com uma segunda esposa, mas não que isso fosse legitimado pela vontade de Deus. E nós olhamos aqui a esse sujeito chamado Eucana. Ele amava a sua mulher, a sua esposa Ana. E é interessante que essa família ia para o templo adorar. Uma vez por ano, todo Israel era convocado para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. E ali, quando olhamos para o texto no verso 4, está no dia do sacrifício. Esse era o ponto mais alto daquele encontro, esse era o ponto mais alto da adoração, quando eles iam oferecer sacrifícios a Deus para ter o perdão dos seus pecados. Era uma oferta de confissão, O derramamento do sangue dos animais apontava para Jesus Cristo e também trazia o perdão para aquela família. Irmãos, depois que o animal era sacrificado pelo sacerdote, parte do alimento, parte da carne daquele animal era devolvida à família como oferta de gratidão, oferta pacífica. Isso está lá em Levíticos capítulo 7, do verso 11 ao 18. E a família então celebrava, fazia uma festa, tinha um momento ali para alimentar daquela carne que voltava para a família. E o texto vai dizer no capítulo 4, no versículo 4 e 5, que Eucana dava uma porção para Penina e 2 porções para Ana. E o versículo 5 enfatiza: Eucana fazia isso porque ele amava ainda mais Ana, porque ela não podia ter filhos. É muito interessante esses detalhes familiares que o texto bíblico nos traz. Eucana, ele amava mais Ana. E a impressão que nos dá é que esse amor com mais intensidade era um amor onde ele queria de alguma forma suprir a ausência dos filhos. Era uma tentativa de compensar Ana, a sua esposa querida, por ela não ter filhos. E aí, meus irmãos, olha que detalhe que nos chama a atenção. No versículo 6, vai dizer que o modo com que Eucana tratava Ana fazia com que Penina se tornasse uma rival implacável. Provocava excessivamente, a ideia aqui é que ela trovejava de irritação, porque Eucana amava mais Ana do que ela, e ela então usava o fato de Ana não poder ter filhos para provocá-la profundamente e causar uma dor constante de humilhação. Aqui nós já temos uma razão muito clara porque Deus criou homem e mulher e é um para um. Olha a confusão familiar que o texto já nos mostra aqui. E é interessante que essa humilhação de Penina para com Ana, essa provocação, essa irritação profunda, acontecia no momento em que o povo estava no templo adorando. Era uma celebração familiar de adoração, e Penina usava isso para ferir o coração de Ana. E o texto nos diz no verso 7 que Ana chorava e jejuava, ou seja, enquanto toda a família estava ali celebrando, tenta imaginar esse cenário, você tem Penina comendo com as crianças, com os filhos, e num canto, Ana chorando e jejuando e recebendo as ofensas de Penina. E é interessante como o homem funciona, De Eucana até hoje mudou pouca coisa, porque Ana está com seu coração profundamente amargurado. Ana sofre uma dor interna, mas Eucana chega para ela no verso 8 com uma série de perguntas. Ele fala: por que você está chorando? Por que você não come?
Porque o seu coração está triste, e a palavra usada para triste aqui, yara, é triste, é uma tristeza raivosa, né? É como se ela estivesse se estremecendo por dentro. Deuteronômio 15, 10 também usa essa palavra como algo maligno do coração. E Eucana faz uma série de perguntas, ele não consegue acessar a dor de Ana, porque na cabeça de Eucana, o fato dela não ter filho, ou não ter filhos, fazia com que ele tivesse um cuidado ainda maior para com ela. Então, no raciocínio de Eucana, ele tentava suprir ao máximo essa carência de Ana. Então, ele era um marido zeloso, um marido cuidadoso, um marido preocupado com essa dor da esposa. Mas o que o texto nos chama a atenção é que Ana sofre não só pelo fato de não poder ter filho, mas o que gera a dor e o sofrimento de Ana é a provocação de Penina. E aí nós temos Eucana dizendo, eu não sou melhor do que 10 filhos que você possa ter. E aí o texto termina em silêncio esse primeiro bloco. Ou seja, Ana não responde os questionamentos do marido. Muitas vezes as mulheres elas preferem se calar, porque elas não conseguem perceber que os seus maridos estão acessando as dores do seu coração. Esse é um cuidado que nós precisamos ter como maridos, esse é um cuidado que nós precisamos ter como pais, mas também é um cuidado que as esposas precisam ter, o cuidado de acessar as dores mais profundas da alma uns dos outros. E, meus queridos, eu chamo a atenção para esse momento que estamos vivendo de pandemia. É um tempo que precisamos estar atentos às dores uns dos outros. Talvez tenha algum membro da família que esteja passando por um período de ansiedade, de estresse, de angústia, de preocupação um pouco mais elevada. E nós precisamos criar nas nossas casas um ambiente para dialogarmos a respeito desses conteúdos mais profundos que podem provocar algum desajuste nas nossas emoções, no nosso coração, na nossa mente. E aí, esse texto então mostra que Eucana não estava acessando o problema por completo. Ele conseguia identificar uma dor de Ana, que era a impossibilidade de ter filhos, mas a provocação de Penina era algo que irritava e trazia muita tristeza ao coração de Ana, e a impressão que o texto nos dá é que o movimento de Ana por um filho não é só pelo fato dela ter um filho, mas é pela sequência de ofensa que Penina tem feito a ela por causa da impossibilidade de ser mãe. E aí então nós entramos no texto que foi lido. Temos o sacerdote Eli. Ele, depois da sua refeição, senta numa cadeira no templo, né? E ali ele está no momento pós-refeição, no momento de cesta. E aí o verso 10 vai dizer que Ana está com a sua alma amargurada, ou seja, o coração de Ana está triste. O coração de Ana está triste, talvez como o coração de muitas mães nesse dia, que não podem ter os seus filhos por perto para fazer aquela celebração deliciosa do Dia das Mães. Mas aí, quando você está com a sua alma amargurada, quando você está com a sua alma triste, você precisa aprender ou desenvolver a mesma estratégia, o mesmo caminho de Ana. Ana ora ao Senhor e na presença do Senhor ela chora abundantemente. Quantas mães que estão nos ouvindo neste momento já não tiveram os seus choros recolhidos por Deus? E aqui nós vemos o exemplo de Ana, e ela então faz um voto. Ela diz assim: Senhor dos exércitos. Essa expressão nos chama muita atenção, porque quando ela diz que o Senhor a quem ela ora é o Senhor dos exércitos, a palavra exércitos aqui não é só exército de guerra, de batalha. Essa palavra ela é muito mais abrangente. Ela fala também de um exército de toda a criação, de todas as estrelas, e não só das estrelas e de tudo que foi criado, mas o exército até dos seres
angelicais, os seres que estão na esfera espiritual, ou seja, é o Senhor que criou todas as coisas, o Senhor que está acima de tudo e de todos. Ana sabe a quem ela tem que recorrer. Ela sabe quem é o Deus a quem ela serve, a grandeza desse Deus, o seu poder, a sua soberania. E quando nós nos recorremos a Deus, nós precisamos entender com quem estamos falando. Nesses dias é importante nós, ao orarmos, nos lembrarmos de que nós estamos falando com aquele que é Senhor sobre terra e céus, aquele que é Deus sobre tudo e sobre todos, aquele que detém o controle sobre todas as coisas. E aí, Ana começa com uma sequência de si. Essa conjunção é muito importante, porque ela denota a humildade da serva. Não é a vontade dela que deve ser colocada e deve ser estar acima de tudo. Não, é a vontade de Deus, é a vontade desse Senhor dos exércitos. O que deve prevalecer não é o desejo de Ana, mas é o desejo de Deus. Porém ela, em lágrimas, jejuando, chorando, se aproxima de Deus e derrama o seu coração. E aí ela diz: se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Ou seja, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe da minha aflição. Se benignamente, ou seja, ela tem uma noção de um Deus que é bom, de um Deus que age com bondade. Deus é benigno, Deus manifesta a sua bondade em todo momento, em todo tempo, em todo lugar. Quando Ana acessa a presença de Deus, ela quer deixar claro isso. Eu sei que o meu Deus é bom, o nosso Deus é bom. E aí ela então coloca: se de mim lembrares, se de mim não te esqueceres, ou seja, esse Deus grande, Senhor dos exércitos, que cuida de tudo e de todos, se o Senhor se lembrar de mim, se atentar para o meu coração, eu tenho um pedido a fazer. Se me deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Esse voto, ele é um voto que nos chama a atenção, porque ele mostra que o desejo de Ana não é ter um filho para ela. O desejo de Ana não é a vontade dela. O desejo de Ana é fazer com que esse filho que ela vai receber possa ser devolvido ao Senhor em adoração, em culto. O que ela quer simplesmente é se livrar dessa humilhação, desse peso que Penina colocava sobre os seus ombros. Então ela diz: Senhor, se o Senhor me der a oportunidade de ter um filho, eu devolvo ele completamente para o Senhor. E olha, não passará navalha na sua cabeça. Esse é o voto nazireu, né? A palavra nazireu vem de nazar, ou seja, ele será separado. Se mãe é sinônimo de vínculo, ela está dizendo: eu rompo o meu vínculo e eu entrego, eu consagro o meu filho ao Senhor. Esse é um desafio também que todas as mães precisam fazer e viver. O desafio de entender que os seus filhos não pertencem a elas mesmas, mas os seus filhos devem ser consagrados ao Senhor. Meus queridos, esse movimento é um movimento claro, aonde Ana mostra o quanto ela é submissa ao Senhor, o quanto o seu coração está curvado diante do Senhor e o quanto ela deseja que o Senhor a livre desta angústia. E ela está orando, e a sua oração não dura por um pouco tempo, a sua oração se prolonga, e se prolonga de tal forma que o sacerdote é incomodado. Eli, que estava ali depois do almoço, assentado, observando o que acontecia no templo, olha para Ana e se incomoda pelo tempo que ela passa em oração, mas não só por isso. O texto vai dizer que Eli se incomoda porque ele não ouve a voz de Ana, ele só vê que de alguma forma os seus lábios se movimentam, mas ela não pronuncia nada, e isso por um longo tempo. Então Eli deduz: essa mulher está embriagada, essa mulher está bêbada, e ele verbaliza isso.
Ele verbaliza isso, porque ela orava só no seu coração. E Ana responde: eu não sou uma embriagada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Venho derramando minha alma perante o Senhor. Eu não sou uma filha de Belial. Belial significa indigno. Eu não sou uma filha indigna. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, vai usar essa expressão numa outra dimensão que ela passa a ter ao longo do tempo, que é inimigo, Satanás. Mas aqui no texto a ideia é: eu não sou uma filha indigna. Eu estou somente tomada pelo excesso de ansiedade e aflição. O que nós temos aqui é uma mulher que se achega à presença de Deus, se derrama diante do Senhor com as suas preocupações, com as suas ansiedades, com as suas angústias, com a sua tristeza, com o seu sofrimento. Talvez assim estejam muitos de nós. Nesses dias difíceis, somos tomados por sensações e por emoções que estão fora do nosso controle. E a pergunta que surge é: para onde devemos correr nessa hora? Devemos fazer o mesmo caminho que Ana. Devemos correr para a presença do Senhor e ficarmos ali por um longo tempo. O texto vai dizer que Eli abençoa a vida de Ana. Quando ele percebe que ela está se derramando na presença de Deus, verso 17, o sacerdote diz: vai em paz, Deus conceda a petição que você faz. Vai em paz. Essa é a palavra do sacerdote para o coração de Ana. E aí, meus irmãos, nós chegamos no versículo 18. E o versículo 18 vai nos informar que a mulher voltou para casa, depois de falar com Deus, depois de se derramar na presença de Deus, depois de passar na companhia de Deus, depois de receber da boca do sacerdote uma bênção que vem do Senhor, depois de ouvir do sacerdote também uma intercessão para que Deus conceda a petição dela, o texto nos informa que ela volta para casa e ela celebra. Porque quando saímos da companhia, da presença de Deus, o nosso coração encontra razão para celebrar. O texto vai dizer que ela comeu, isso é um sinal de celebração, de participar ali agora da adoração, do momento de sacrifício. Ela entende que a sua angústia, o seu sofrimento, o peso que estava sobre os seus ombros, foi lançado para o Senhor e ela agora tem alívio. Por isso o texto termina dizendo: já não era triste mais o seu semblante, porque Deus transforma por completo a realidade daqueles que buscam nele o socorro, que buscam nele a esperança, a vida e a transformação. Ao olharmos para o ministério de Jesus, percebemos claramente esse movimento. Não foram poucos os que iam até Cristo angustiados, preocupados, sofrendo, com dores, atribulados. E ao encontrar com Jesus, eles eram profunda e completamente transformados pelo poder de Cristo. Porque o nosso encontro com Cristo, o nosso encontro com Deus, transforma o nosso pranto em riso, transforma a nossa tristeza em alegria, transforma o nosso abatimento em renovo. E por isso, nesses dias nós precisamos estar na presença do Senhor para que Ele fortaleça os nossos corações. Eu quero concluir esse sermão, dizendo que Ana foi a mãe de Samuel. Esse é um dos momentos mais importantes da história do povo de Israel. Samuel, ele é o último dos juízes, e ele é o primeiro dos profetas. E ele vem para ungir tanto Saul quanto Davi. Esse livro é um livro muito importante porque ele é extremamente cristológico.
é o livro de 1 Samuel. Ele aponta para Jesus Cristo através da figura do rei Davi. E Samuel, filho de Ana, ele tem um papel importante em todo esse processo. Ana teve o seu filho. E aí o que nós percebemos é que problemas podem produzir problemas maiores, não é? Ana era estéril, mas o problema maior era o quanto Penina a humilhava. Tentativas de soluções podem agravar os problemas. Eucana, ele dava 2 porções para Ana para compensar o fato dela não ter filho. Isso irritava Penina, gerava um outro problema. Nesse momento que estamos vivendo de pandemia, a gente percebe que o Covid-19 é um dos problemas, e ele se desdobra em tantos outros. Muitos não conseguem acessar a dor da alma do outro. Eucana chega para Ana e pergunta: mas por que você está sofrendo tanto? Eu te amo mais do que 10 filhos. Mas o problema era mais profundo ainda, e às vezes nós não conseguimos acessar a dor do próximo. A recomendação desse texto é: derrame-se na presença de Deus. Muitos podem não entender o tempo que você passa na presença de Deus, a sua rotina diante do Senhor. Às vezes os integrantes da família podem não entender. Às vezes até líderes religiosos podem não entender, como Eli não entendia. Mas você precisa se derramar na presença de Deus. Você sabe o que produz ansiedade e aflição no seu coração. Coloca isso diante do Senhor, porque quando você colocar isso diante do Senhor, isso vai trazer celebração, alegria e cântico ao seu coração. E aí, meus irmãos, nós percebemos que essa Ana, ela recebe a bênção do Senhor, ela tem um filho, e por isso ela pode escrever o capítulo 2, que começa dizendo: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Esse é o cântico de Ana. Nesse momento em que, no Dia das Mães, um dia tão especial, quando nos ajuntamos em família para celebrar essa data e somos impedidos pelo isolamento, esse impedimento é um convite para nos achegarmos a Deus, olhar para Ele e entender que toda alegria, toda vida, toda transformação, todo sustento, todo cuidado vem do Pai das luzes. E é a Ele que nós nos recorremos nessa hora, pedindo para que Ele abençoe todas as mães, para que Ele abençoe todos os filhos, todas as famílias, e para que Ele nos ensine a fazer o movimento que Ana, essa mulher, fez, de se colocar diante do Senhor, derramar o seu coração e ver as respostas sendo atendidas de acordo com a vontade do soberano Deus. Que tenhamos a mesma piedade, que tenhamos a mesma devoção, contrição diante desse Deus que tudo pode. E que esse Senhor, que esse Deus, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nós colocamos neste momento diante do Senhor todas as mães da nossa igreja. Pedimos para que o Senhor abençoe a cada uma delas. Pai, o Senhor sabe quais estão com seus corações atribulados, ansiosos, angustiados. E nós clamamos para que o Senhor derrame do teu conforto, do teu consolo e do teu sustento. Pedimos isso, Deus, não só por elas, mas por todos nós. Nos ensine a fazer o movimento de Ana, de nos recorrermos ao Senhor e nos derramarmos na tua presença, crendo que o Senhor tem poder para mudar a nossa sorte. Intervenha, Senhor. Abençoe este mundo, abençoe o nosso país, a nossa cidade, a nossa casa e os nossos corações. Essa é a nossa oração no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.